Israel lança duas novas ofensivas, tanto no leste do Líbano, alegando que é contra o Hezbollah, mas também contra o sul da Síria, para proteger os drusos, segundo, claro, as suas premissas, e pode abrir uma nova escalada de violência na região. Falar um pouquinho também sobre a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e do Brasil, que divulgam nota em conjunto pedindo desesperadamente para que os dois governos negociem para a finalização das tarifas de 50% contra produtos brasileiros, alegando que isso pode prejudicar e muito o mercado consumidor americano e as próprias indústrias americanas, entender exatamente como, enquanto o Brasil vem se planejando, não é exatamente para fazer uma medida de reciprocidade em relação aos produtos americanos, mas talvez contra a patente e a propriedade intelectual dos Estados Unidos. A gente tem também o governo Trump anunciando um acordo com a Indonésia, em mais um importante acordo, uma tentativa de minimizar a guerra comercial. Enquanto isso, a Rússia alega que o Trump não passa mais toda aquela credibilidade como passou no passado, e o Putin fala que mesmo com a ameaça de 100% de tarifas, pode sim continuar atacando a Ucrânia até conseguir os seus objetivos. O próprio Dmitry Medvedev alega que, na verdade, o que o Trump fez foi um ultimato, mas um ultimato teatral e que a Rússia não se importou. Mas vale lembrar que a Financial Times, mídia super importante, alega que o Trump está negociando ataques em profundidade no território russo com a Ucrânia, alegando que pode sim ceder equipamentos para que a Ucrânia ataque tanto Moscou como São Petersburgo. Teremos então a escalada da violência? Para finalizar, pessoal, a gente tem também o Mark Rutte, que é a liderança da OTAN, colocando que Brasil, Índia e China serão sim sancionados se continuarem apoiando o governo russo, enquanto a França faz uma revisão da sua política nacional estratégica, anunciando que está se preparando até 2030 para uma guerra direta contra os russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Como eu trouxe para vocês na introdução, Israel abriu duas novas frentes de batalha nesse momento. Uma com o Líbano, lembrando que Israel e Líbano estiveram num conflito direto. Na verdade, Israel fala que não era exatamente um conflito direto contra o Líbano, e sim contra o Hezbollah. Lembrando que não é exatamente a mesma coisa. O Líbano é um país reconhecido internacionalmente, enquanto o Hezbollah ele se organiza com uma milícia ou até mesmo um partido político que representa parte da população, principalmente ao sul do território, e se formou bem naquele contexto do final da década de 70, começo da década de 80, da Guerra Civil do Líbano, em que Israel invade o território do sul, chamado de Operação Paz na Galileia, só que forma-se uma milícia, até com apoio do Irã. Olha a similaridade de datas, né? Não é coincidência. Que a Revolução Iraniana tenha acontecido em 79 e o Hezbollah surge no comecinho da década de 80, então tenta imaginar que o Hezbollah, óbvio que não é exatamente a mesma coisa, mas é como se fosse um Irã no Líbano, só que goza ali de representatividade, de credibilidade e sendo um partido político. Só que ao mesmo tempo prega a destruição, a eliminação. Eles são contra a existência do Estado de Israel, pelo menos na atual configuração do Estado israelense. A gente teve uma série de conflitos que aconteceram nos últimos anos, inclusive até o ano passado, com Israel fazendo ataques, matando lideranças, e estabeleceu-se o cessar-fogo. Esse cessar-fogo você tem que a partir do sul do Rio Litani, você não poderia mais ter tropas ali do Hezbollah e Israel não atacaria posições também ao sul do Rio Litani. Só que aí abre um ponto de divergência, por quê? E se o Hezbollah, por exemplo, ele começar a se mobilizar ao norte do Rio Litani? Isso significa que Israel pode atacar também o norte daquelas posições? Ou como está mais distante do território de Israel, não representa mais uma ameaça? Essa é a questão.
porque a gente teve Israel fazendo ataques contra a região de Beca, que é uma região mais ao leste do território do Líbano, alegando que ali estavam se posicionando, estavam se mobilizando, se reorganizando as tropas do Hezbollah. O próprio Israel Katz colocou que os ataques das FDI, né, que são as Forças de Defesa de Israel, atualmente em andamento no Líbano, são uma mensagem clara à organização terror Hezbollah, que planeja reconstruir sua capacidade de ataque contra Israel. Aliás, um alerta também contra o governo do Líbano, alegando que o Hezbollah não pode se fortalecer, o Hezbollah não pode se reerguer. O ataque ele é o maior desde o cessar-fogo entre Israel e Líbano e trouxe 12 mortes. E por que eu falo para vocês da polêmica? Porque o ataque foi feito mais ao norte das posições onde supostamente o Hezbollah não poderia atuar, não poderia se mobilizar. Ao sul do Rio Litani, só poderiam ter forças armadas do exército libanês ou de tropas da ONU, nem de tropas de Israel, nem tropas do Hezbollah. Israel fez esse ataque. E aí, pessoal, será que esse ataque é legítimo? O Líbano alega que não, e óbvio que o Hezbollah também alega que não. Só que além de ataques ao sul do território libanês, a gente também teve ataques contra a Síria. E olha que posição complicada, né? Como a geopolítica ela é interessante e mais complexa. Porque a Síria hoje, ela passa por um momento de tentar se reafirmar, se consolidar como um país reconhecido internacionalmente. Al-Jolani fez uma visita ao Bin Salman, ali estava o Trump, por exemplo, que acabou com as sanções, não exatamente contra a Síria enquanto todos os membros, porque quem era ligado ao Bashar al-Assad continuou sancionado. Mas o país Síria teve a finalização das sanções, todo mundo que está representado debaixo do guarda-chuva do HTS, do governo do Al-Jolani, e a mesma coisa a União Europeia. A União Europeia também voltou a ter relações diplomáticas com a Síria. Só que a Síria representa um perigo muito grande porque temos vários grupos, é um mosaico étnico, um mosaico religioso, com vários grupos querendo ali uma participação no poder. Sim, temos o HTS, temos, por exemplo, os alauítas, principalmente ali próximo do Mar Mediterrâneo, que são um grupo que ainda guarda um certo apreço pelo Bashar al-Assad, tem os drusos, tem os curdos, por exemplo, e aí olha que interessante, né? Os curdos, por mais que eles tenham recentemente o PKK feito um acordo de entrega de armas, de queima de armas, e se aproximado do governo de Recep Erdogan, não dá para falar que os curdos e os turcos são aliados. Então Israel, que não gosta da Turquia, alega uma certa proteção contra os curdos, como se fosse uma espécie de defesa da etnia curda. Mas a gente sabe que é quase como se fosse uma espécie de proxy war contra os próprios turcos. Então, olha que complexo e interessante. Hoje estamos falando de Israel e Turquia, são duas grandes potências. A Turquia, lembrando que é um dos maiores exércitos da OTAN, é inclusive um membro da OTAN, e o Erdogan ficou muito preocupado com a primazia de Israel nos ataques contra o Irã, principalmente na capacidade aérea e na capacidade também da sua inteligência. A Turquia fala em se rearmar. Um eventual conflito Turquia e Israel, que são duas potências inimigas, penso eu, poderia ter um palco na Síria. A Síria é um coração, até geograficamente falando, está no centro ali do Oriente Médio, né? Um palco de futuras disputas entre os grupos de poder. Além disso, temos também os drusos na Síria, que Israel alega que o Al-Jolani está querendo promover uma limpeza étnica. Ontem a gente teve, por exemplo, tanques do regime sírio se movendo em direção ao sul da Síria, na região de Sawaida, que é a capital da região drusa, a drusa ali da Síria. E Israel, que tem ligações próximas com essa etnia, alega que vai atacar sim, e por isso está atacando posições no sul da Síria, para defender os drusos que ali vivem, que são aliados do regime israelense. Entende? Porque se o Al-Jolani de fato está fazendo isso, promovendo essas perseguições, isso vai contra os motivos que levaram a União Europeia e os Estados Unidos a reconhecerem o Al-Jolani e o HTS como um governo oficial. Porque a promessa era que o Al-Jolani convocaria novas eleições, promoveria um apaziguamento dos conflitos étnicos, conflitos religiosos, inclusive de grupos minoritários, como os drusos, os curdos e as outras minorias. Alguém está errado. Ou, de fato, o HTS não está cumprindo a sua palavra e está atacando os drusos, e aí seria justificável essas ações de Israel no sul do território, ou Israel está atacando um território, teoricamente, que não está comprometendo, que não está perseguindo minorias, e está fazendo de acordo com seus próprios interesses. O Israel Katz deixou claro que o ataque, o avanço que as tropas da Síria fizeram contra o território do sul, ferem o princípio de 1974, que estabeleceu um cessar-fogo, em que os drusos teoricamente teriam a sua autodeterminação respeitada no sul do território da Síria. Ou seja, são mais duas frentes de batalha de Israel.
tanto no Líbano como também na Síria. Além disso, pessoal, tivemos também a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e também do Brasil emitindo uma nota conjunta. Por quê? As tarifas que foram prometidas para o dia 1º de agosto, que até alego para vocês, tá? Eu duvido que elas vão se consolidar, vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, mas o Trump ele é conhecido pelo taco, Trump always chicken out, né? Ou seja, o Trump sempre acaba voltando atrás. E querendo ou não, o Trump ele alega que esse monte de tarifa que ele está fazendo é um princípio de reindustrialização da economia americana. O próprio Marco Rubio colocou, por exemplo, que hoje os americanos eles não se sentem capacitados para ter uma concorrência industrial, até do ponto de vista militar, da marinha chinesa, por exemplo, já que eles perderam as suas próprias indústrias. Então, eu venho comentando com vocês. Poxa, se os Estados Unidos consideram que é estratégico proteger alguns setores que são essenciais para o Estado americano, da indústria naval, da indústria armamentista, de chips e semicondutores, se o Trump viesse, ó, mundo, o seguinte, os Estados Unidos se desindustrializaram, foi um erro estratégico tentar deixar a indústria farmacêutica ir para a China, a indústria, sei lá, militar ir para determinados territórios, a gente vai ter que proteger a nossa economia em alguns setores mais sensíveis. E partisse para negociação para cada um dos casos, eu particularmente acho que o mundo talvez não gostaria, mas saberia que é essencial. Poxa, faz parte da estratégia americana da consolidação com uma potência geopolítica. Agora, como o Trump fez uma taxação com uma plaquinha colocando tarifas em 180 países, e em alguns casos chegando até 145%, como foi o caso dos chineses, ou, por exemplo, no caso do Brasil, que ele alega também motivações políticas, creio eu que o mundo não veja exatamente com bons olhos. E não sou eu falando, é a União Europeia, é o Japão, é a Coreia do Sul, cara, Japão e Coreia do Sul, em meio ao RCEP, eles até organizaram um acordo de livre comércio junto aos chineses. Olha a aproximação que o governo Trump está promovendo dos outros países em relação à China, do ponto de vista, pelo menos, claro, comercial, né? Em relação ao caso brasileiro, quando a gente pega os produtos que o Brasil exporta, a gente está falando de peças de aviões, então a Embraer pode ser de fato muito comprometida, mas a gente está falando de café, que é 30% do mercado americano, suco de laranja, que é praticamente metade, óleo bruto, que é importante como insumo para as indústrias, bem como ferro, bem como aço. Cara, o que os americanos ganham taxando o nosso café, taxando a nossa laranja, taxando o nosso ferro, entende? Muito possivelmente vai fazer com que os produtos fiquem mais caros para a sociedade americana, gerando inflação, dificultando a queda da taxa de juros que poderia acelerar o crescimento dos Estados Unidos. Então, se a lógica dos americanos é reindustrializar em setores estratégicos, eu não vejo como atitude inteligente taxar o Brasil, pelo menos. Enfim, né? Dado esse escopo, essa breve explicação, a gente teve a Câmara do Comércio do Brasil e dos Estados Unidos anunciando que é para os governos iniciarem negociações de alto nível, segundo a nota, tá? A tarifa proposta de 50% afetaria sim produtos essenciais para a cadeia de suprimentos e consumidores dos Estados Unidos, elevando os custos das famílias e reduzindo a competitividade das empresas americanas. São mais de 6.500 empresas dos Estados Unidos que dependem do Brasil, enquanto 3.900 empresas investem diretamente no território brasileiro. O Brasil está entre as 10 principais mercados para exportação dos Estados Unidos e é o destino de 60 bilhões de dólares em bens e serviços. Ou seja, foi quase que um tapa assim, né? Trump, acorda pra vida. Porque taxar o Brasil para a estratégia dos Estados Unidos, pelo menos econômica, se ele tem ambições políticas de afastar o Brasil dos BRICS, se ele pensa que eventualmente o Bolsonaro seria um melhor governante para os Estados Unidos, se ele fosse governante brasileiro, presidente do Brasil, são outros 500. Discutindo aqui questões econômicas. Economicamente não faz muito sentido taxar o Brasil se a proposta é uma reindustrialização e uma melhoria dos Estados Unidos. Vocês acham, galera, que essa tarifa realmente vai chegar no dia 1º de agosto? É difícil saber, mas como eu trouxe para vocês, o Brasil já está começando a se mobilizar e, novamente, acho que até é difícil acontecer isso. Claro que existem opositores, mas quando a gente pega, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, grande parte da sociedade política, né, da participação política, os agricultores, por exemplo, que vão ter a exportação de laranja, a exportação de outros produtos brasileiros impactados por essas tarifas de 50%, a gente teve um frigorífico no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, que até anunciou que vai reduzir a sua produção, porque não sabe, vai ter uma certa insegurança se vai conseguir ou não exportar a sua carne que era destinada aos Estados Unidos. Então, a sociedade precisa de algum tipo de resposta. E aí, vai ter uma comitiva de possibilidades do que o Brasil pode fazer,
muito possivelmente o Brasil ele vai tentar se mobilizar ou para colocar uma tarifa que seja menor do que 50%, ou para pedir um adiamento das tarifas, ou para, ao invés de tarifas, colocar cotas de produção, cotas de importação. Não, ó, Brasil, só compro de você determinadas toneladas de café, determinadas toneladas de carne, determinadas toneladas de laranja, enfim, como uma forma de proteger o mercado americano. Mas, além dessa proposta, está se cogitando pelo governo federal a taxação da propriedade intelectual. O que seria essa propriedade intelectual, né? É a proteção da criação ou cultural, no sentido de músicas, filmes, livros, ou até mesmo industriais. Então, patentes de medicamentos, softwares e tecnologias. Professor, estamos falando de quebra de patentes? Talvez seja a possibilidade. Ou seja, um medicamento dos Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil teria que pagar royalties para poder vender, para poder utilizar, a gente pega os princípios ativos, quebra a patente e desenvolve no nosso próprio território. Professor, que ideia genial! Cuidado, né? Se fosse tão simples e benéfico assim, o Brasil já teria feito antes. Por que a quebra de patentes ela pode fazer mal para o governo brasileiro? Porque, de fato, do ponto de vista de inflação, não vai causar, pelo menos não em curto prazo, porque a gente não vai estar taxando um produto que venha dos Estados Unidos. Mas, se o Brasil começa a quebrar patentes e desrespeitar legislações internacionais, isso gera, querendo ou não, uma insegurança jurídica. Então quer dizer que o Brasil ele quebra patentes quando ele acha conveniente. Então, por que uma empresa de alta tecnologia, empresa de fármacos, empresa de cosméticos investiria no Brasil? Para eles roubarem meus princípios ativos? Para eles não respeitarem as legislações internacionais? Ou seja, por mais que em curto prazo pareça uma atitude interessante, porque você vai punir os Estados Unidos sem gerar inflação em curto prazo para o território brasileiro, talvez geraria uma insegurança jurídica tão grande que resultaria em menos investimentos estrangeiros para o território brasileiro. Além do que o Brasil cogita também, fazer taxações contra filmes, séries, serviços, produtos que venham dos Estados Unidos. Ou seja, possivelmente o seu Amazon Prime, o seu Netflix, o seu Disney Plus, poderia ficar um pouco mais caro como retaliação aos Estados Unidos. Lembrando que isso é um princípio que fere muito a economia americana. Por exemplo, o Canadá ele propôs 3% de tarifas contra os serviços das Big Techs americanas. O Trump ficou revoltadíssimo e taxou em 30% o Canadá. Será que isso aconteceria eventualmente com o Brasil também? Deixa aí nos comentários. Aliás, propondo também, qual seria a solução para o Brasil, hein? Se você tivesse a caneta na mão, você é o ditador do Brasil, você retalia os Estados Unidos pelas medidas de 50% contra produtos brasileiros? Deixa aí nos comentários. Além de tudo, pessoal, tivemos também uma notícia importante sobre a maneira como Putin reagiu às falas do Trump. Eu trouxe para vocês ontem que o Trump anunciou tarifas de 100% caso a Rússia não atinja um cessar-fogo dentro de 50 dias. Professor, além do que, repasse de equipamentos para o território ucraniano, o sistema Patriot defesa antiaérea. Professor, finalmente, agora o Trump está apoiando tal. Falei também que não era bem assim. E, de novo, não sou só eu que estou falando, é a própria Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores da União Europeia. Falou, poxa, Trump, que sensacional, né? Vai fazer uma taxação de 100%, vai enviar equipamentos e tal. Mas você não acha que 50 dias é muito? Porque em 50 dias muita coisa pode acontecer. Além do que, se o Putin não estiver disposto a fazer um cessar-fogo, e se ele falar que está disposto a fazer um cessar-fogo, mas que quer que as suas condições sejam respeitadas? Isso também seria alvo de sanções? Percebe, galera, que é muito aberto? Então, como que o mundo viu isso? Primeiro, esse repasse do sistema Patriot, não se enganem, não é que os Estados Unidos estão cedendo isso. O que está acontecendo é que a União Europeia, principalmente os alemães, estão pagando para os Estados Unidos que autorizaram que o sistema Patriot vão em direção à Ucrânia. Os europeus pagarão 100% desse valor. Não são palavras minhas, são palavras do Trump. Outro ponto, 50 dias, muita coisa pode acontecer em 50 dias, vocês entendem? Até mesmo o Trump mudar de ideia. Por exemplo, o Trump já declarou que ele está, assim, decepcionado com o Putin, mas que ainda não desistiu. Que, aliás, ele não confia em quase ninguém. Ele só ficou mais chateado com o Putin porque ele achou que um acordo estivesse próximo em 4 oportunidades diferentes. Só que daí, quando ele acordava, a Melanie Trump falava para ele que o Putin tinha bombardeado mais uma região. Então ele acabou perdendo um pouco a confiança. Mas você percebe que a mão que bate é a mesma que afaga, né? Ou seja, olha, então eu vou lá,
poxa, em 100%, mas calma, eu ainda confio no Putin, ainda acho que ele pode ser um homem decente, ainda acho que ele pode fazer um tratado de paz. E é claro que isso vem mexendo com a opinião pública russa, né? A Rússia vê que o Trump fala uma coisa, depois volta atrás, fala uma coisa, depois volta atrás. A própria Reuters, por exemplo, colocou que o Putin, ele valoriza assim a relação com o Trump e com o Steve Witkoff, mas que vai colocar os interesses da Rússia na frente e que ele não acredita que o Trump fará uma grande punição em relação à Rússia. O Peskov, por exemplo, que é o porta-voz do Putin, falou que a Rússia desde sempre está pronta para uma nova rodada de negociações. Só que, de novo, né, quais seriam essas negociações? Negociações como as últimas que aconteceram com o intermédio da Turquia? A Ucrânia fala que não aceita mais isso, porque não foi uma comitiva russa de altos representantes, do Sergei Lavrov, da Maria Zakharova, do Putin que participou. Cara, foram subrepresentantes, então assessor do Putin, pessoas menos gabaritadas. A Ucrânia fala que esse tipo de negociação não aceita mais porque parece que é só a Rússia ganhando tempo e não querendo sinalizar algum tipo de acordo de paz. Professor, então tem que ser relações diretas, né? Sim, só que daí para as relações diretas, a Rússia exige algumas concessões. Que a Ucrânia reconheça que os territórios que forem invadidos vão ser de fato da Rússia, que a Ucrânia realize um novo processo eleitoral, eventualmente até tirando Zelensky como presidente do país, e que a Ucrânia não entre para a OTAN e não receba mais equipamentos ocidentais para atacar o território russo. E aí, de novo, não sou só eu falando, ou a própria mídia. O Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e conselheiro de segurança, deixou bem claro. Realmente o que o Trump fez foi um ultimato teatral. A Rússia não se importou nem um pouco. Até o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, colocou um tom meio irônico, meio jocoso, colocando assim, né, que gostaríamos de entender o que há por trás da declaração de 50 dias. Afinal, antes já houve prazos de 24 horas, de 100 dias, já vimos tudo isso acontecendo. A gente quer entender qual é a motivação do Trump. Ou seja, entendi, então quer dizer que o Trump deu mais um prazo pra gente de 50 dias? Antes ele também falou 24 horas, depois falou 100 dias, falou que a guerra ia acabar em 48 horas, falou que o prazo, né, para as tarifas seria depois adiou esse prazo e está fazendo com que os países negociem. Ou seja, é muito difícil você ter confiança exatamente no que o Trump fala. E os russos estão percebendo isso e estão desdenhando um pouco, né, das falas do Trump, alegando que ele não vai ter coragem de aplicar essas sanções. Mas temos uma informação bem importante, propagada pela Financial Times, que pode mudar um pouco o princípio da conversa. Por quê? A Financial Times coloca que no comecinho de julho, em uma ligação direta entre Trump e Zelensky, o Trump foi bem enfático com o Zelensky. Zelensky, quero saber de você. A Ucrânia tem capacidade para atacar o território russo, principalmente em pontos de decisões importantes, como São Petersburgo ou Moscou? O Zelensky ficou super animado com a resposta e falou, claro que teríamos. Mas, presidente Trump, a gente precisa dos seus equipamentos. Não sabemos o que exatamente saiu dessa conversa. É fato hoje que a Ucrânia ela não tem capacidade, pelo menos assim, com mísseis de grande escala, atacar o território de Moscou, atacar o território de São Petersburgo, e talvez o Trump esteja considerando no futuro próximo ceder esses mísseis, esses equipamentos. Será, galera, que é da vontade do Trump? Ao mesmo tempo, a mídia coloca, isso foi a agência Axios, que o Trump ainda acredita que sim, a Rússia sairá vencedora da guerra. E que prolongar o conflito é só um moedor de carne, palavras do Trump, né? Ou seja, vai continuar morrendo gente, por isso que ele quer acelerar um processo de paz. Mas, enquanto o Trump fica nesse vai e volta, enfim, as forças políticas do entorno do governo Trump aparentemente estão cada vez mais pró-Ucrânia e pressionando para que ele siga o mesmo caminho. Ontem, por exemplo, o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, e aliás, o puxa-saco de primeira ordem do Trump, né, galera, quem acompanha a geopolítica sabe que parece até que os olhos brilham quando ele fica próximo do Trump, e ele basicamente repetiu, não exatamente o que o Trump tinha falado, mas o que o Lindsey Graham, o senador republicano, colocou. Tarifas de 100% a 500% podem ser aplicados contra Brasil, Índia e China. Ele alegou que o mundo está preocupado com uma guerra entre Rússia e Ucrânia e que o mundo precisa fazer com que a Rússia não avance em mais posições. Para isso, o financiamento da máquina de guerra russa deve cessar, e esse financiamento deve vir com sanções contra os russos, ou com quem relaciona, ou com quem compra produtos da Rússia. Mais uma vez ele cita, e olha a injustiça que eu falo para vocês, né? Quais foram os países citados? China, Índia e Brasil.
Quer dizer, então, só esses que negociam com a Rússia. A União Europeia, que continua comprando gás, por que não foi citada? Com taxações, com sanções secundárias. A Coreia do Sul, que compra. A Turquia, por exemplo, que compra, e inclusive faz parte da OTAN. Por que não foi citada também? Entende? Mas, mais uma vez, corrobora a ideia de que os BRICS, eles estão sendo colocados como os responsáveis por sustentar a máquina de guerra da Rússia, e por isso sanções secundárias devem ser aplicadas contra esses países. Mais uma vez, trago para vocês. Eu, particularmente, duvido muito que tarifas de 100% vão ser aplicadas ao mesmo tempo contra a China, contra a Índia e contra o Brasil, porque seria pedir para que a população americana tivesse acesso a produtos mais caros e que a indústria americana, em um contexto em que os americanos querem a sua reindustrialização, tivesse acesso a insumos, produtos básicos mais caros. Não faz sentido do ponto de vista econômico. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a França se preparando para a guerra até 2030, pelo menos segundo a revisão da sua estratégia nacional. Esse plano foi divulgado pelo menos no dia 14 de julho, que é o dia da Bastilha ali de 2025, né, esse ano, e coloca que nesse momento a Rússia é uma ameaça direta contra os franceses. Segundo o documento que foi divulgado pela França, a nova era começa com um risco crescente de guerra em que a França pode sim estar envolvida diretamente, sofrendo ataques híbridos. Quando a gente fala de ataque híbrido, não é ataque diretamente convencional do ponto de vista militar, mas pode ser com sanções, com bloqueios econômicos, pode ser com cyberataques, pode ser com cortar, por exemplo, o sistema de comunicação. Tudo isso propaganda, tudo isso faz parte de uma guerra híbrida. Colocando que essa nova estratégia agora, ela abre caminho para uma revisão orçamentária e o aumento dos gastos. E realmente corrobora com o que o Macron tinha anunciado, que até 2027, 64 bilhões vão ser destinados para as Forças Armadas, sendo que há 10 anos era 32 bilhões. Ou seja, a França em 10 anos vai dobrar os seus gastos militares. A França, bem como a Alemanha, bem como os Bálticos, bem como a Ucrânia, por motivos óbvios aí sim, né? E a Polônia também, está se preparando para uma guerra. Será, pessoal, que a Rússia tem esse anseio de atacar o continente europeu e os membros da OTAN? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.